O chamado direito internacional penal, ou direito penal internacional, essa distinção entre as duas nomenclaturas é uma distinção curiosa. Um antigo professor chamado Sherif Bassiouni, que já, creio eu, já até faleceu, ele faz essa distinção, e essa distinção foi utilizada durante um bom tempo, mais ou menos da seguinte forma: o direito internacional penal seria o conjunto de regras e de princípios de direito internacional público, portanto, estabelecidos por acordos entre os Estados ou por atuação das organizações internacionais, das cortes internacionais, relativamente ao direito penal, a temas ligados à persecução criminal, ao cometimento de tipos, né, de crimes tipificados, etc., etc. E o chamado direito penal internacional seria uma manifestação extraterritorial do direito penal nacional de cada nação. O que isso significa? O Brasil tem a sua legislação criminal, tipifica os seus crimes, obviamente são comandos de não fazer, né? Na medida em que você tem uma conduta tipificada, o legislador está te sugerindo, está te determinando não adotar aquele comportamento. E, diante dessa possibilidade, sempre são possibilidades, de que a parte assuma um comportamento outro, que ao contrário do que estava previsto, a pessoa não vai não matar, mas ela mata alguém, ou não vai não roubar, mas ela rouba alguém, o Estado impõe uma sanção. Obviamente, isso tem uma eficácia territorial, porque é uma manifestação da soberania do Estado para dentro do seu território, para as pessoas que estejam sujeitas a essa lei. Então, via de regra, o direito penal tem uma incidência local, uma incidência territorial. Agora, há situações que o legislador opta por estabelecer uma eficácia extraterritorial da lei penal brasileira. São circunstâncias excepcionalíssimas, elas estão ali definidas no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 7º, né? E estabelecem basicamente o quê? O que diz lá o chamado direito penal internacional, por contraposição ao direito internacional penal. Diz o artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, o crime é cometido no estrangeiro, mas ficam sujeitos à lei brasileira. Quais crimes? Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, se o presidente da República, seja ele quem for, estiver no exterior e for vítima de um crime contra a vida, não um crime de, por exemplo, contra o patrimônio. O presidente da República está andando numa rua estrangeira, a segurança come bola, alguém chega e rouba o presidente, furta um objeto do presidente. É um crime patrimonial. Não, esse não cabe aqui na linha A do inciso 1º. Crime contra a vida ou a liberdade. Se o presidente da República vai fazer uma visita no estado estrangeiro e é preso, isso é considerado um crime, segundo a lei brasileira, e, portanto, deve ser punido, deve ser processado, investigado, enfim, e a condenação será feita de acordo com os parâmetros da lei brasileira, muito embora o ato tenha acontecido, tenha sido praticado no exterior, né? Há também outras hipóteses, obviamente não é aula de direito penal,
mas eu quero só mostrar para vocês que há alguma relevância naquilo que o Estado estabelece. A linha B diz: contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Quer dizer, quaisquer dos sujeitos de direito administrativo que sejam vítimas de um crime contra o patrimônio ou a fé pública, são tipificações específicas no direito penal, na parte especial do direito penal, esses crimes, se cometidos no exterior, são apenados de acordo com os critérios da lei brasileira. A linha C, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, imaginem, por exemplo, um funcionário brasileiro de uma embaixada ou de um consulado, que, em princípio, tem imunidade diplomática, mas a imunidade é relacionada à lei estrangeira, à lei do Estado no qual ele presta as suas funções. Ele comete um crime, ele desvia recursos do caixa da embaixada ou do consulado. Ele é apenado com a lei brasileira, ainda que ele seja um funcionário estrangeiro. Não estou falando, claro, do embaixador ou do cônsul, mas um funcionário da repartição consular fica sujeito à lei brasileira. Né? E a linha D, o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, uma pessoa de nacionalidade brasileira que se engaje numa força militar ou paramilitar de um Estado estrangeiro e acabe cometendo um crime de genocídio, ou um estrangeiro domiciliado no Brasil que faça a mesma coisa, essa pessoa é punida pela tipificação do genocídio estabelecida no território brasileiro. Né? Depois há um inciso segundo, que menciona os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, e aqui há uma certa superposição relativamente à linha D, porque nós somos parte de convenções que têm a tipificação do genocídio. A linha B, os crimes praticados por brasileiro. Então, são hipóteses nas quais brasileiro pratica um crime no exterior, está respondendo a esse crime no exterior, é condenado no exterior, mas o Estado brasileiro solicita, por exemplo, a extradição do brasileiro para cumprir a pena aqui no Brasil, ou essa pessoa, para fugir da incidência da lei estrangeira, se evade do território onde cometeu o crime, vem ficar no território brasileiro, da mesma forma, o fato é punível, porque a pessoa reingressou no território nacional e nós, então, podemos aplicar a lei brasileira. Há ainda a hipótese de crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, sejam elas mercantes ou de propriedade privada, quando elas estejam em território estrangeiro, então um navio de bandeira brasileira ou um avião de bandeira brasileira pousa no exterior, no trajeto, ou logo que se dá o pouso, alguém comete um crime dentro da aeronave ou dentro da embarcação e não houver julgamento dessa pessoa no território estrangeiro. Então, aqui é uma aplicação subsidiária da lei penal brasileira. E depois há parágrafos aqui que operacionalizam as condições para aplicação dessa lei. Então, você tem ali algumas condições de cada um dos incisos que precisam ser observadas para a gente poder ver a incidência da lei penal brasileira na hipótese. Agora, são situações, como vocês podem imaginar, bastante excepcionais e que levam àquela circunstância da gente ter uma dificuldade, muitas vezes, de, primeiro, saber se a justiça brasileira é competente. Se ela for competente,
se houve ou não houve a persecução criminal no exterior. Não em todos os casos, mas ali nos parágrafos tem algumas situações em que se dispensa a aplicação da lei brasileira quando houve o julgamento no exterior. Então, há uma certa subsidiariedade ou uma certa dependência da incidência da lei estrangeira. Mas isso são situações, digamos assim, de interesse do Estado brasileiro no exercício da sua soberania. Então, estão vinculados mais àquilo que caracteriza a atuação do direito internacional privado. Então, o que o xerife Bassioni propõe é que a expressão direito penal internacional fosse uma expressão reservada para essa manifestação da lei interna do Estado para fora, né? Então, a incidência da lei brasileira fora do território. Já direito internacional penal seriam as influências que o direito internacional público, por suas fontes, levasse a eventual modificação ou a uma eventual circunstância específica no direito interno do Estado por conta quer da incorporação, quer da transformação da norma internacional em norma interna. Essa diferenciação, entretanto, ela fica prejudicada se a gente olha o próprio texto do Código Penal. Há pelo menos ali 2 ou 3 passagens em que diz coisas tipificadas por tratados internacionais e circunstâncias, daí aparece de novo nos parágrafos, as circunstâncias em que essa lei penal ou esse aspecto penal pode influenciar. Né? Então, direito penal internacional é o direito penal brasileiro para fora. Tem vinculação com o direito internacional privado. É uma eficácia extraterritorial da lei brasileira. E direito internacional penal vem de dentro, aliás, de fora para dentro. É a influência do direito internacional público no direito interno brasileiro. Agora, essa distinção, hoje em dia, ela praticamente não existe mais, né? Hoje fala-se em direito penal internacional de uma forma mais ampla, ou em direito internacional penal, e aí é muito curioso, porque depende muito da origem da pessoa. Se a pessoa tem uma origem no direito internacional público, ela costuma se referir como direito internacional penal. Se ela tem uma origem no direito penal ou uma origem no direito internacional privado, ela tem uma tendência, isso é natural, não é uma coisa que as pessoas façam de propósito, a falar direito penal internacional, né? Então mas no fundo, essa clivagem, essa divisão muito específica, ela fica bastante prejudicada pela função que o próprio direito penal, na sua manifestação internacional, seja ela típica do internacional público, seja ela típica do internacional privado, procuram preservar, resguardar, enfim, o bem jurídico que está ali envolvido. E aí a gente precisa entender quando e como o direito internacional começa a se interessar pela área criminal, por crimes praticados no âmbito internacional. Porque, como eu disse para vocês na aula da semana passada, as guerras eram um mecanismo usual de resolução de controvérsias. E nas guerras, pessoas morrem, né? Feliz ou infelizmente, há a morte de um número muito grande de pessoas. Isso é normal de um conflito bélico. Isso é decorrência da própria guerra, né? Você assistir ao falecimento de um monte de gente, de um número alto de pessoas. E de lado a lado, né?
de lado a lado, quer dizer, não, as mortes não acontecem só numa população, elas acontecem em ambas, se for guerra mesmo. Claro, se for um ato de agressão, vai um Estado ali, agride o outro e esse Estado não reage, não usa da legítima defesa, é óbvio que as mortes provavelmente serão unidirecionais. Você vai ter mortes de pessoas daquela região, sem que haja mortes do outro lado. Então, sei lá, eu entro no avião, sobrevoo um país estrangeiro, bombardeio e chego, volto, são e salvo para o meu território. E esse Estado estrangeiro não revida a esse bombardeio. Bom, em princípio foi um ato de agressão, só teve mortes do lado de lá. Isso é um crime internacional. Já no âmbito da guerra, lá atrás, você tinha uma situação complicada para tipificar esses crimes. Quando a guerra era algo lícito, quando a guerra era algo a que você podia recorrer para resolver os seus problemas no âmbito internacional, nas suas relações com outros estados, como é que você ia tipificar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, etc. e tal? Porque, afinal de contas, se você assim o fizesse, você iria começar a limitar o próprio exercício de guerra, né? Enquanto que era um meio lícito. Isso não significa, todavia, que não tenha existido algumas iniciativas com essa finalidade. E aconteceram várias. Por exemplo, o próprio desenvolvimento de um dos costumes relacionados ao direito na guerra, que é o costume de preservação da população civil pacífica. Se algum Estado viola esse costume, ele pratica um ilícito internacional, viola um costume que determinava a ele um comportamento em sentido inverso. Agora, pensem na seguinte situação: quem cometeu o crime? Foi a pessoa que, empunhando a sua espada, desferiu um golpe contra um membro da população civil que estava de modo pacífico? Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade: o comandante daquele destacamento militar, daquela tropa, que disse assim: ataque. Ou foi o governante do Estado que deu a instrução para o seu general, para o seu almirante, enfim, seja lá qual fosse o líder militar ali no momento, para que ele desse a ordem de ataque. Em última instância, quem cometeu o crime? O soldado raso, o oficial, o decisor, aquele que tinha poder de decidir, ou o próprio Estado? Então, esse é um primeiro problema que já se coloca lá atrás. Como se coloca no âmbito interno saber, e essa é uma discussão bastante mais recente, que começa nos anos 80 no direito penal, que é a de se saber se a pessoa jurídica pode cometer crimes. E onde é que está a dificuldade aqui? A dificuldade está na percepção de que o direito penal se manifesta, no mais das vezes, pela incidência de sanções que são bastante pesadas, bastante graves e proporcionais à gravidade do próprio ilícito cometido. E essa gravidade se caracteriza pelo tipo de bem jurídico que a sanção afeta naquele que praticou o crime. É a restrição da liberdade, em alguns casos, onde se admite, por exemplo, pena de morte, a própria restrição ao direito à vida. Então, se a liberdade e a vida é que são, via de regra, afetadas pela prática de ações penais
imputáveis àquele indivíduo e não o seu patrimônio, por exemplo, muito embora o patrimônio também possa ser atingido quando você tem pena de multa, por exemplo, associada à pena de prisão, ou quando você aplica uma pena chamada alternativa, antigamente, né, mas uma pena que substitui a pena privativa de liberdade, mas isso é reservado, pelo menos no direito brasileiro, a crimes de menor potencial ofensivo. Crimes, em princípio, relativamente aos quais o direito internacional não tem nenhuma preocupação. Então, no âmbito internacional, o problema se transpõe, se transporta para cá, para saber quem vai ser punido. É o próprio Estado ou são os oficiais? Uma responsabilidade coletiva ou é uma responsabilidade pessoal, no final das contas? E essa angústia inicial, ali, quando as guerras eram meios lícitos, certamente dificultaram muito a adoção de medidas características do direito penal, como a restrição da liberdade, como a restrição da vida, no âmbito das violações desses costumes do chamado direito na guerra. Outro exemplo, o uso de armas que pudessem levar a um sofrimento desnecessário da pessoa atacada. Né? Num certo momento, você começa a restringir o uso de algumas armas que matam a vítima, matam a pessoa atingida, matam, mas matam com um nível de crueldade, né, com uma demora na produção dos efeitos que leva a um sofrimento tal que você estabelece o modelo de uma limitação a enfim, a esse tipo de arma, a esse armamento, era essa palavra que eu estava buscando, a esse armamento. E aí, se alguém usa, de quem é a responsabilidade? Da pessoa, do comandante ou do Estado? De novo. Né? Então, isso retardou, digamos assim, algumas medidas, claro que não só isso, mas também a circunstância da guerra ser lícita, da guerra ser até considerada justa em alguns momentos da história, retardou algumas medidas mais incisivas do chamado direito penal internacional, e por isso ele só vai se manifestar efetivamente após as codificações do chamado direito de guerra e do direito na guerra, ali no finalzinho dos anos 1800, comecinho dos anos 1900, sobretudo por conta da codificação feita na Haia, né, do chamado direito de guerra, do ius ad bellum, e da codificação feita em Genebra, do ius in bellum, que dá origem depois ao direito humanitário. Esse retardo na preocupação com o direito penal se justifica, portanto, por esses aspectos que eu mencionei. Mas, ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU limita o uso da força ao mínimo minimorum possível, quer dizer, resguarda para ela mesma, atuando por intermédio de exércitos ou de forças militares nacionais que ela coopta, né, para as chamadas forças de manutenção, de preservação ou de restabelecimento da paz, né, e também permite aos Estados, excepcionalmente, enquanto a própria ONU não intervir na questão, o uso da força para a legítima defesa. Qualquer outro uso da força é
ilícito, é algo, digamos assim, reprovável. A pergunta que se faz, então, é a seguinte: que tipo de reprovação? Uma reprovação civil, uma reprovação administrativa ou uma reprovação criminal? Porque há uma diferença da intervenção dessas formas pelas quais o Estado, no âmbito dos direitos internos, atua para nos convencer, para tentar nos convencer a não praticar ilícitos, né? Ilícitos civis, desde a Lex Petelia Papiria, lá no direito romano, são confrontados, são, digamos assim, afetados por uma atuação patrimonial, no mais das vezes patrimonial, mas jamais atingindo a liberdade ou a vida da pessoa, com a exceção que o próprio direito penal, o direito internacional reconhece, da restrição à liberdade do devedor de alimentos, porque aí o direito faz um sopesamento do interesse da criança, do alimentado, né? Normalmente é uma criança, mas não necessariamente será sempre, dessa pessoa que precisa dos alimentos para sobreviver e da liberdade daquele que, devendo pagar, não paga. Então você restringe a liberdade dessa pessoa como uma forma de compeli-la, de coagi-la a coagir não é bom, não é boa palavra, justamente por esse caráter lícito dessa restrição da liberdade, mas para compeli-la mesmo a fazer o pagamento. Agora, em tudo o mais, as sanções civis atingem patrimônio. Se um Estado usa da força de modo indevido, mas os danos que ele causa não se caracterizam propriamente como atos que a gente possa dizer que tenham sido criminosos, e aqui eu estou usando de propósito a palavra, já explico por quê, a gente fica naquela dúvida. Bom, então a gente vai pedir para o Estado indenizar o Estado que sofreu a agressão. Imaginem que o Brasil usa da força, atinge uma área rural de um país estrangeiro, essa área rural é afetada por esse ataque, você perde ali patrimônio ou possibilidades de ganho, você perde, por exemplo, as plantações, ou perde cabeças de animal, né, que se contam por cabeça, você perde, nesse caso, patrimônio. Mas se for só a plantação, você perde possibilidade de lucro, possibilidade de ganho. Esse tipo de dano, como é que ele vai ser apenado pelo direito internacional? Ah, bom, uma indenização parece o suficiente. O Brasil, então, paga a indenização para o Estado estrangeiro, que reverte esse valor para a vítima, dentro daquela lógica do endosso. Está dentro da normalidade, está dentro daquilo, não da normalidade, porque não é lícito, mas está dentro de uma certa proporção, de uma certa retribuição adequada ao ilícito cometido. Agora, se esse uso da força se faz de modo desmedido e atinge bens jurídicos que o direito internacional considere importantes, a gente começa a ter uma dúvida. Será que só a punição é suficiente, a punição patrimonial é suficiente? Ou é importante atingir a liberdade e, eventualmente, até a vida desses indivíduos que cometeram atos que são considerados crimes internacionais, até como uma forma de prevenção geral, vamos chamar assim.
né? Um penalista que assista essa aula provavelmente pode ter algumas síncopes cardíacas, porque, como eu não sou penalista, obviamente, posso, vamos dizer assim, usar indevidamente alguns conceitos, do mesmo jeito que eles usam conceitos do direito internacional, normalmente de modo equivocado. Mas, então, já ressalvando as minhas eventuais bobagens aqui na apresentação técnica, que faz muitos anos que eu não estudo de direito penal mesmo, assim, direito penal puro, teoria do direito criminal, ficam essas considerações, porque foram considerações que os estados fizeram, né? E quando a Segunda Guerra Mundial termina, a decisão firme dos estados de não repetir alguns equívocos do passado, de não impor aos derrotados uma situação de extrema restrição dos seus interesses, como até o término da Primeira Guerra Mundial se fizera com os chamados acordos de paz, que são um conjunto de imposições dos vencedores aos vencidos, que muitas vezes geram mais ódio, mais violações futuras de direito do que propriamente restabelecem as condições adequadas para a convivência internacional. A ONU interveio e as Nações Unidas decidiram agir de modo diferente. Estabeleceu-se, então, dois tribunais ad hoc. O que significa ad hoc no direito, né, em latim? São tribunais para aquele ato. Né? Eles são circunstâncias muito específicas, tinham um mandato a ser cumprido, era para julgar os criminosos de guerra na Alemanha, chamado Tribunal de Nuremberg, que é um apelido para um nome bastante mais pomposo que o tribunal teve, tribunal, não sei, mas conhecido popularmente como Tribunal de Nuremberg. E o Tribunal do Extremo Oriente, que foi também, que é conhecido como Tribunal de Tóquio, e eles se diferenciam por uma circunstância. O Tribunal de Nuremberg foi determinada a sua instalação pelas Nações Unidas. O Tribunal de Tóquio foi uma decisão dos Estados Unidos, americana. Então ali você já tem, aqui você já tem uma certa diferenciação. Agora, esses tribunais foram, digamos assim, bastante polêmicos. Num primeiro aspecto, porque eram tribunais que não existiam por ocasião do cometimento dos ilícitos. Então, isso violaria o princípio, que certamente vocês conhecem, chamado de princípio do juiz natural, né? De você saber, se você cometer um crime, por quem você vai ser julgado. É claro que aqui em São Paulo, se eu cometo um ilícito, eu não sei em que vara civil ou em que vara criminal o meu processo vai ser distribuído, para qual delas vai ser distribuído e qual vai ser o juiz. Mas eu consigo saber que é a Justiça Estadual ou a Justiça Federal que vão julgar este ou aquele ato, porque as regras de atribuição de competência são bem definidas pelo legislador, no nosso caso, até pelo legislador constituinte, que faz a distinção entre as diversas justiças, e depois isso vem especializado e operacionalizado no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Criminal. Agora, o que causa muita dificuldade, sobretudo ali em 1945, 1946, é explicar como que um tribunal que não existia, que é criado a posteriori, com juízes que você não sabe muito bem por que estão ali,
Claro que você tem justificativas, essas pessoas tinham sido escolhidas, foram escolhidas pela sua expertise, pelo seu conhecimento de direito internacional, pela sua atuação. Nós tivemos grandes professores que compuseram, professores de direito internacional que compuseram esses tribunais, né? Mas, de toda sorte, eram tribunais não previstos inicialmente. Não havia sequer uma norma que dissesse: se houver exagero, se houver cometimento de ilícitos no curso de uma guerra, haverá o estabelecimento de um tribunal penal ad hoc. Nem isso tinha. Então, houve uma enxurrada de críticas acerca desse aspecto. E o segundo aspecto, que não tem mais nem menos importância, os dois são tão relevantes quanto o outro, é a verificação de um aspecto relacionado à tipificação dessas condutas. A própria tipificação das condutas não existe. Tá? Esse problema, entretanto, foi equacionado de um modo um pouquinho mais fácil, ou um pouquinho mais simples, com o recurso ao conceito de costume ou de princípio geral de direito, que, de alguma sorte, caminhavam no sentido de determinar qual deveria ser o comportamento, qual deveria ser o modo de se encarar uma situação num ambiente de guerra. Então, os tribunais de Tóquio e, sobretudo, o Tribunal de Nuremberg tiveram uma dificuldade, vamos dizer assim, preliminar, que era a dificuldade de justificar a sua jurisdição, estabelecer a sua própria jurisdição, se considerar, portanto, competente. E aí você tem a aplicação de um princípio que já existia, de alguma forma, enunciado, ainda que ele não fosse propriamente aplicável a essa situação, porque a situação era única, que é o chamado princípio competentes-competentes. O que isso significa? O direito alemão desenvolveu a ideia de que, por exemplo, árbitros se consideram competentes e assumem a competência a partir da sua consideração de competência. Então, eu faço um contrato com a Luísa, nós escolhemos que o meio de solução da nossa controvérsia eventual, que a gente não sabe se vai existir ou não, na execução do contrato, é uma competência que nós vamos estabelecer por meio do estabelecimento de uma arbitragem, e o tribunal arbitral se instala, e vamos imaginar que, para resolver o problema específico do nosso contrato, eles precisem analisar uma questão prévia. Tem uma questão prejudicial que não é necessariamente vinculada ao contrato, e o contrato é que criou a competência do tribunal, e aí o tribunal arbitral vai ter que decidir se ele pode resolver aquele problema ou não, se ele tem competência para resolver aquele problema ou não. Essa ideia da competência acaba sendo, de algum modo, estando de algum modo presente, ainda que não enunciada, na própria justificação, na fundamentação que os tribunais vão fazer da sua legitimidade para julgar os criminosos de guerra. E aqui um aspecto importante. Quem é julgado não é a Alemanha, quem é julgado não é o Japão, mas são os oficiais,
são as pessoas que praticaram os crimes de guerra. E aí há diversas nuances, porque, obviamente, alguns desses pegaram em armas, foram lá e fizeram, outros só construíram a ideia, outros executaram essa ideia, mas não executaram os crimes propriamente ditos, né? Criaram o ambiente propício para, mas não participaram diretamente. Então, são situações relativamente muito específicas e que influenciam a própria tipificação criminal. Daí porque o segundo grande problema que o tribunal teve foi o de tipificar. Então, você tipificava na fundamentação o ilícito e enquadrava o cidadão, o indivíduo que estava sendo julgado, na prática daquele ilícito. Logicamente, a linha de defesa de todos os acusados foi no sentido de dizer, primeiro, que estavam cumprindo ordens, e segundo, que, e aí, se você vai seguindo no primeiro aspecto, né? Se você vai seguindo o encadeamento das ordens, você chega, no fim das contas, naquele que tinha o poder de decisão, que era o Führer, que tinha se suicidado. Então, a rigor, essa estratégia de defesa faz sentido. Mas a segunda argumentação, também bastante complexa, foi a da inexistência da tipificação, e aí a ideia de que nullum crimen, nulla pena, sine lege prévia, né? Que é um princípio do direito penal. Nulo crime, não há crime, não há pena, se não houver lei tipificando, se não houver uma lei prévia tipificando a conduta e estabelecendo a sanção, até para o indivíduo poder determinar o seu comportamento. Se eu sei que colocar o dedo no ouvido é um crime, eu começo a rever uma certa mania que eu tenho, que é a de ficar mexendo na minha orelha o tempo inteiro. É um tique que eu tenho desde criança, virou, mexeu, eu estou mexendo na minha orelha, né? Mas se isso virar crime, eu tenho que rever o meu posicionamento, pelo menos fora de casa, pelo menos em público. Essa situação pode criar um atrito para mim. Agora, se não há a tipificação, se não há uma penalização pré-estabelecida, eu não posso nem fazer o juízo. Será que vale a pena fazer ou deixar de fazer? Né? Então, são aspectos que a defesa deitou e rolou, pelo menos para apresentar como argumentos para a absolvição dos acusados. O Tribunal de Nuremberg, assim como o Tribunal de Tóquio, entretanto, terminam com a condenação de diversos criminosos de guerra e contribuem, de certa forma, para a própria tipificação dessas condutas. Agora, a pecha de um tribunal ad hoc permanece. Né? Você foi criado para isso, você não existia, e ainda por cima você usou tipificações que não estavam estabelecidas explicitamente. É claro que eles se esforçaram e fundamentaram, tem sentenças belíssimas, decisões belíssimas, fundamentando por que aquele comportamento era um comportamento ilícito. Não teve muita gente absolvida, não, João. A maioria das pessoas levadas ao tribunal pode ter havido, quer dizer, os casos em que houve absolvição foi mais por falta de prova da própria participação das pessoas, tá? A pessoa dizendo, olha, mas eu fui filiado, eu fui nomeado para essa função, mas eu nem exercia, e você realmente não tinha prova da presença efetiva daquele indivíduo nas circunstâncias, e aí você teve algumas situações, mas a maior parte das pessoas foi condenada e foi condenada à morte, né? Foram penas, quase todas penas de morte e muitas penas de prisão perpétua. E esses
indivíduos, então, foram executados por enforcamento, a maior parte, por decisão das Nações Unidas, né, do Tribunal, não das Nações Unidas propriamente, mas encadeando aí os atos, chega-se à ONU. E, pelo menos no caso do Tribunal de Nuremberg. Agora, eles tiveram um papel muito relevante que permitiu, algumas décadas depois, quando novos tribunais penais foram instituídos de novo, de modo ad hoc, o Tribunal para a ex-Iugoslávia e o Tribunal para o Ruanda, né, para Ruanda, você tem ali também o estabelecimento ad hoc por decisões das Nações Unidas, que indicaram a necessidade de se instituir, de se estabelecer esses tribunais para julgar os criminosos de guerra. De novo, uma persecução individual, pessoal, pessoas físicas sendo punidas pela prática de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade e de crimes de genocídio. Né? E essa condenação, quer dizer, essa instituição, perdão, do Tribunal para a ex-Yugoslávia e do Tribunal para o Ruanda, são, digamos assim, uma mancha na atuação da própria ONU, porque a situação foi comunicada ao Conselho de Segurança previamente. Sabia-se o que estava acontecendo. E a ONU não atuou da forma como alguns acham que ela deveria ter atuado para evitar o problema. E quando resolveu atuar, o problema já tinha acontecido. Né? Então, em Ruanda, Tutsis e Hutus se matavam a facadas nas ruas. Né? São dois povos que ficaram unidos no território de Ruanda, dois povos que eram, vamos dizer assim, tradicionalmente opostos, tinham posicionamentos opostos, tradicionalmente, desde muitos séculos antes da chegada do colonizador europeu. E quando o presidente de Ruanda, né, depois como é que chama? Depois da independência de Ruanda, o presidente que fica é um presidente de uma dessas etnias que privilegia a sua população, determina o encaminhamento, né, dos membros da outra etnia para fora do país, eles são refugiados no estado vizinho, e quando eles retornam, o nível de tensão entre os dois povos era tanto, a vontade de vingança era tamanho, que começa um embate, sobretudo depois que o presidente da República é assassinado, e você tem ali um embate que coloca inúmeras pessoas numa situação bastante complicada. E a mesma coisa na ex-Iugoslávia. Né? A Iugoslávia foi criada no período, já no século XX, de forma artificial. Foi a reunião de vários povos, muitos com origens históricas, culturais, étnicas muito distintas entre si, e enquanto a ditadura comunista se instalava e se mantinha na ex-Yugoslávia, você assistia, vamos dizer assim, a um sufocamento dessa tensão e as pessoas eram mantidas nas diversas regiões de modo mais ou menos organizado, mas com base no medo, né, na imposição do medo. Quando cai o Muro de Berlim, quando a União Soviética se esfacela, quando começa o ocaso dos regimes comunistas, e isso chega à ex-Yugoslávia, essas tensões existentes entre os diversos povos
se intensifica, e há por parte de um deles e vocês percebam que eu não estou dizendo qual foi o povo que deu início a, qual foi o povo que atuou nesse ou naquele sentido, porque a ideia aqui não é a de criar, vamos dizer assim, o malvado da história, né? A ideia é de analisar, do ponto de vista do direito internacional, como é que se agiu para resolver essa questão. E, de fato, as pessoas envolvidas na cadeia de cometimento de atos ilícitos, tanto na ex-Yugoslávia quanto em Ruanda, são levados aos tribunais respectivos e os julgamentos acontecem, vários deles condenados a prisões perpétuas, alguns condenados à morte, outros acusados se suicidando na sessão de julgamento. No Tribunal para a Ex-Yugoslávia, teve um caso célebre de uma pessoa que no anel tinha um compartimento com veneno, no meio do julgamento a pessoa bebeu o veneno e morreu ali no meio da sessão. Então são, de fato, manchas, vamos dizer assim, na própria atuação institucional, porque o tribunal, na medida em que prendeu o indivíduo, tinha uma responsabilidade pela sua integridade física, né? Como acontece nos presídios nacionais, a ideia de tentar ao máximo preservar a vida dessas pessoas, inclusive delas mesmas, né? Porque o encarceramento, obviamente, cria uma situação complicada, uma situação bastante complexa. Bom, isso então acontece nos anos 90, são instituídos esses dois tribunais, esses tribunais julgam vários dos criminosos de guerra. Claro que todos os problemas apontados no Tribunal de Nuremberg ressurgem com outra roupagem, a ideia de que era um tribunal ad hoc, a ideia de que a tipificação dos crimes, com exceção do crime de genocídio, porque você já tinha uma convenção internacional que regulamentava o que se entendia por genocídio, mas muitos dos crimes não tinham uma tipificação no âmbito normativo de um tratado internacional. E aí, o que acontece? O nosso legislador internacional se vê de novo em maus lençóis, porque teve todo o tempo entre o final da Segunda Guerra Mundial e os massacres de Ruanda e da ex-Yugoslávia para tipificar essas condutas. Claro que a situação geopolítica não favorecia, você tinha a Guerra Fria, que barrava vamos dizer assim, as negociações e o encaminhamento jurídico de diversas questões, mas, de fato, os tribunais para a ex-Yugoslávia e para o Ruanda tiveram uma facilidade. Qual foi a facilidade? A jurisprudência, sobretudo do Tribunal de Nuremberg, era bastante sólida. Tinha sofrido escrutínio por doutrinadores, por comentadores das diversas decisões. Era uma jurisprudência que tinha lá os seus problemas, recebeu as suas críticas, mas era uma jurisprudência que, de certo modo, parava em pé, vamos chamar assim, né? Ela era bastante sólida. E por isso, essa questão da tipificação dos delitos, embora tenha aparecido, foi muito mais facilmente enfrentada pelos membros do Tribunal para a ex-Yugoslávia e para o Tribunal de Ruanda do que pelos juízes dos tribunais de Nuremberg e de Tóquio, que tiveram que construir tudo isso. Os juízes dos tribunais da década de 90 tiveram essa facilidade de muitas das questões ali estabelecidas já terem sido objeto de análise pela jurisprudência anterior. Agora, nesse período do estabelecimento, aliás, no período dos massacres já, né, dos conflitos locais por razões étnicas, e
no período da instalação mesma do Tribunal Penal para a ex-Yugoslávia, do Tribunal Penal ad hoc para Ruanda, você assiste uma proposta formulada pela delegação de Trinidad e Tobago, que é apresentada na ONU para se retomar uma iniciativa que tinha existido, mas que tinha sido enterrada lá atrás no bojo da Guerra Fria, para se retomar a ideia de se instalar um tribunal penal permanente, um tribunal penal com competência para julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de genocídio, que seriam tipificados pelos estados com base na jurisprudência do Tribunal de Nuremberg e do Tribunal de Tóquio, porque as negociações vão se dar concomitantemente ao início dos trabalhos dos tribunais para Ruanda e para a ex-Yugoslávia. Então, não havia ainda uma jurisprudência desses tribunais quando a proposta é formulada e que pudesse ajudar na tipificação desses crimes. Essas delegações, aliás, essa proposta é aprovada, as delegações dos diversos estados passam a se reunir para negociar este tribunal, o surgimento desse tribunal. O Brasil, num primeiro momento, ficou alijado, ficou afastado das negociações, até que acontece uma situação específica. Há uma juíza aqui de São Paulo, uma juíza federal, que veio para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região pelo Quinto Constitucional, originariamente ela era do Ministério Público Federal, chamada Silvia Helena Steiner, a Silvia, conhecida como Silvia Steiner. A Silvia é mestre em Direito Internacional, estava fazendo o seu doutorado em Direito Internacional, quando ela acompanha, a convite de uma ONG relacionada a direitos da mulher, ela vai até as negociações, até uma conferência que estava negociando o Estatuto de Roma, como é conhecido o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, e ela assiste lá as negociações e ela percebe que não tem delegação brasileira. Ela fala, coisa esquisita. Ela volta para o Brasil, isso eu ouvi dela mesmo, numa conversa que nós tivemos, e que está, inclusive, disponível lá no canal do YouTube, nos eventos diversos, uma conversa com ela, que quem quiser se aprofundar em direito penal internacional, eu recomendo que assista. Ela conta, então, que ela telefonou para o então ministro da Justiça, que ela conhecia, que é o Zé Carlos Dias, né, um advogado criminalista aqui em São Paulo, que na época era ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique Cardoso. E fala, ô Zé Carlos, a situação é assim, assim, assado. Não tem ninguém do Brasil. O José Carlos Dias fala com o presidente Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique conversa com o seu ministro das Relações Exteriores da época, e o Brasil passa, então, a contar com uma delegação, e a Silvia Steiner é membro dessa delegação em algumas das reuniões, e tem uma atuação, não na negociação do estatuto, mas ela vai negociar o anexo aos estatutos, que é o das tipificações dos crimes, né? Então, o estatuto prevê o funcionamento da corte, número de juízes, onde é que ela ia se instalar. Ela funciona lá na Haia, na mesma cidade onde funciona a Corte Internacional de Justiça, prevê o número de ratificações necessárias ao Estatuto de Roma para fins de instalação do tribunal. Esse número é fixado em 60, então era preciso que 60 estados ratificassem para que o Tribunal Penal Internacional se instalasse. Eu confesso a vocês, na ocasião eu estava na graduação, estava fazendo meu curso de graduação, isso no final dos anos 90, quando o estatuto é assinado, e várias pessoas na época diziam, isso nunca vai entrar em vigor, 60 estados é muita coisa, puseram esse número alto justamente para não ter o número de ratificações, etc, etc.
Mas, para surpresa de todos, alguns anos depois você tinha 60 ratificações e o tribunal pôde ser instalado. Na eleição dos primeiros juízes, a Silvia Steiner é eleita, ela então se aposenta no Tribunal Regional Federal, ela inclusive não consegue terminar o doutorado dela, e eu sei disso porque nós temos, ela e eu, o mesmo orientador, ela estava fazendo doutorado com o mesmo orientador que era meu orientador, eu estava começando o doutorado quando ela foi para o tribunal, se bobear, eu até entrei na vaga que era dela, não sei, no doutorado, mas ela então abandona o doutorado, ela não terminou o seu doutorado, e o que é uma pena, porque a gente várias vezes quer, às vezes, convidar ela para a banca de mestrado e doutorado, não pode, porque ela não é doutora. E a Silvia, então, é eleita. E ela foi uma das poucas pessoas que foi eleita em primeiro turno. Teve logo a maioria absoluta dos votos. E ela exerceu as funções como magistrada lá no Tribunal Penal aliás, Tribunal Penal Internacional, e ela ficou, o mandato era de 9 anos, ela ficou 11 anos, 12 anos. Ela estava se preparando para voltar, só que lá no Tribunal Penal Internacional tem aquele princípio da identidade física do juiz. O juiz que começou um julgamento tem que terminar. E ela estava no meio de um julgamento complicado, então ela ficou ainda mais alguns anos exercendo a função de juiz, sem receber casos novos, né? O sucessor dela acabou recebendo esses casos, e ela então se estabeleceu lá como, ficou lá como juíza mais alguns anos. Agora ela está de volta no Brasil, ela trabalha na Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora lá da GV nessas áreas. Bom, mas isso para lhes dizer o seguinte: o direito penal internacional assiste, então, ao surgimento de um tribunal de caráter permanente que se instala na cidade da Haia, na Holanda, tem um número X de juízes, são 15, tem a sua procuradoria, o equivalente ao Ministério Público, o procurador-geral também é indicado pela ONU, e tem um aspecto curioso no Estatuto. É obrigatório que haja pelo menos um dos juízes, ou do chefe do Ministério Público, procurador-geral, um deles tem que ser especializado em direitos da criança, e o outro especializado em direitos da mulher. Por quê? Porque são os dois grupos normalmente mais vulneráveis nessas circunstâncias de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio. Então, sempre há pelo menos um que seja especializado em cada um desses temas. Esse tribunal prevê, o Estatuto do Tribunal prevê a obrigatoriedade para os indivíduos que compõem, para os estados, perdão, que compõem o tribunal, prevê a obrigatoriedade da entrega dos nacionais. O que isso significa? Nós, brasileiros, nós, o Estado brasileiro, se um brasileiro for acusado de crime contra a humanidade, de crime de guerra ou de crime de genocídio, e for levado a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, e for condenado, ou durante o julgamento, se o tribunal determinar a prisão, nós precisamos entregar o brasileiro perseguido. É uma obrigação para os Estados-membros a entrega do nacional. E isso gerou muita discussão aqui no Brasil, porque a nossa Constituição diz que brasileiros não podem ser extraditados. Se um brasileiro comete um crime no exterior e vem para o Brasil, o Estado estrangeiro que quer aplicar-lhe uma pena não pode, quer dizer, pode pedir, mas a gente não admite a extradição do brasileiro que cometeu um crime. Nesse caso, nós vimos o caso Cláudia Horinger,
quando nós conversávamos sobre nacionalidade. Lembram que eu falei para vocês de uma brasileira que tinha matado o marido nos Estados Unidos e que antes tinha se naturalizado americana, que quando chega o pedido no Brasil pela primeira vez, o Ministério da Justiça diz, sinto muito, nós não extraditamos nacionais, e os Estados Unidos, então, provam que ela se naturalizou americana, e o governo, então, decreta a perda da nacionalidade brasileira. Pois é, se colocou em 1990, 98, 99, aliás, 99, 2000, quando da análise da ratificação do Estatuto de Roma pelo Brasil, se colocou o problema de saber se a entrega de um nacional equivalia a uma extradição. E a doutrina foi escrevendo várias coisas, né, discussões, congressos sobre o assunto, e estava tudo muito bem encaminhado para uma ideia de que a entrega para um tribunal internacional ou para uma organização internacional não equivalia à extradição, porque a extradição você submete a uma jurisdição nacional de um Estado estrangeiro. Aqui você está submetendo a uma jurisdição internacional, não estrangeira. Então, isso não representaria uma violação à soberania brasileira de julgar os seus próprios nacionais. Até porque, se você se compromete com o Tribunal Penal Internacional de que você vai aplicar a pena que o tribunal tiver estabelecido, você nem precisa entregar, existe essa possibilidade. Mas, para sanar qualquer discussão, qualquer problema, como estavam analisando a emenda à Constituição Federal número 45, que reformava o Poder Judiciário, e que inseriu, se a gente se lembrar, o parágrafo 3º ao artigo 5º, parágrafo 3º esse que eu analisei com vocês quando a gente falou sobre a hierarquia dos tratados no direito internacional, aliás, no direito interno brasileiro, e eu mencionava que havia também a inclusão de um parágrafo 4º, mas que eu não ia analisar naquela ocasião, porque eu ia deixar para ver com vocês quando falasse do Tribunal Penal Internacional, e, portanto, chegou a hora da gente ver esse parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição. Esse parágrafo 4º diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Isso foi um compromisso, uma solução de compromisso entre as forças políticas nacionais para salvar, vamos dizer assim, muito embora tivesse muito bem encaminhado doutrinariamente, eu não teria nenhuma dificuldade, se fosse ministro do Supremo, de votar pela constitucionalidade da entrega de brasileiros ao Tribunal Penal Internacional como algo distinto da extradição, que essa sim representa uma entrega a uma força de uma nação estrangeira e, portanto, proibida pela Constituição, mas houve essa solução de compromisso de dizer que nós nos submetemos à jurisdição de uma corte internacional se tivermos manifestado adesão à sua criação. Com isso, a incidência das regras do Estatuto de Roma e dos seus anexos que tipificam os crimes tem esse resguardo constitucional no direito brasileiro, tá bom? Então, hoje o Tribunal Penal Internacional está em funcionamento, ele atua, ele julga criminosos de guerra sobre os quais ele tem a jurisdição, que são todos os nacionais de estados parte, porque se um brasileiro cometer um crime de guerra, um crime contra a humanidade, um crime de genocídio, contra brasileiros ou estrangeiros, e o Brasil receber um pedido de entrega desse indivíduo para o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional vai conseguir julgá-lo. Mesmo que o Brasil não queira entregá-lo, desde que o Brasil se comprometa a vigiá-lo, né, eventualmente até a cumprir uma prisão cautelar, uma prisão preventiva determinada pelo tribunal, e que vai depois aplicar a pena que o tribunal tenha estabelecido. Claro que nós temos o limite da aplicação eventual de uma pena de morte, muito embora isso
possa ser discutível, porque a própria Constituição admite pena de morte em crimes militares em tempo de guerra, né? Então, em tese, não seria inconstitucional, mas eu juro, confesso para vocês, se eu fosse presidente da República, eu mandaria entregar, porque é muito melhor você ver a pessoa cumprindo a pena lá e, eventualmente, se for para aplicar uma pena mais severa, não ficar nas costas do Estado brasileiro. Entrega e o tribunal julga, isso está autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 5º. Bom, mas tem mais um aspecto aqui que eu queria mencionar. Esse tribunal tem jurisdição sobre nacionais de outros estados soberanos que não sejam parte, mas que se encontrem no território de um estado parte. Então, imaginem o seguinte: um presidente de uma nação qualquer é julgado, é réu numa ação proposta pelo Tribunal Penal no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Esse presidente dessa nação não pode, em tese, ser entregue pela própria nação, porque essa nação não é parte no tribunal. Mas se ele faz uma viagem e está no território de um Estado que é parte no Tribunal Penal Internacional, e o tribunal sabe, então vamos imaginar que esse presidente estrangeiro vem para o Brasil. Se a gente sabe que ele está aqui, se o tribunal sabe que ele está aqui, e encaminha um pedido de prisão e entrega desse indivíduo, o Estado brasileiro tem que fazê-lo. Ah, mas ele é presidente da República. Não importa. Há, inclusive, uma situação constrangedora na política externa brasileira, porque o presidente Lula foi visitar um país africano, numa cúpula de nações africanas, e esse caso que eu estou mencionando não é um caso laboratorial, existe. Há um ditador da África com pena de prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional, pena eu não sei, mas não sei se já houve trânsito em julgado, mas pelo menos há uma prisão determinada, e a nação que ele dirige, da qual ele é ditador, estava convidada para o mesmo encontro. E ficou aquela situação, mas ele vai chegar e o presidente Lula vai continuar, não vai continuar na sessão, porque afinal de contas ele tem prisão determinada, é um constrangimento diplomático, etc. Aí fizeram lá uma solução de compromisso, ele entrou, mas ele não chegou próximo ao presidente, ficou afastado, e logo depois o presidente Lula deixou a sala, enfim, o local onde a coisa estava acontecendo. Mas, de toda sorte, esse presidente, por exemplo, não viaja para países que são parte no Tribunal Penal Internacional, porque ele tem medo de ser preso e entregue para o tribunal. Ex-presidentes de algumas nações que cometeram crimes em tese caracterizados como crimes de guerra, idem, ficam sempre com a preocupação de não entrar no território dessas nações.